Olá, quarto ano! Vamos conversar um pouquinho sobre um tipo de teatro de rua muito interessante, carro de rua, que acontecia antigamente. É o carro de Tespes. Vamos ver o que é isso, então? Vamos lá! Carro de Tespes, nós voltamos do tempo. Nós falávamos então dos trios elétricos, dos carros alegóricos, do Carnaval do Rio. Só que nós vamos voltar para um outro povo de antigamente que trabalhava com carros e carroças como auxílio para as suas peças teatrais, para os seus espetáculos de rua. Então, o carro de Tespes, vocês vão observar aqui, gente, que é essa representação, essa aqui é uma representação artística de antigamente, do ano de 1334. Ele aparece aqui, ó, pessoal, uma carroça, um cavalinho puxando uma carroça e o artista fazendo a sua performance em cima da carroça. Isso era muito comum naquela época, já 500 anos antes de Cristo, certo? Então, há 500 anos antes de Cristo, existia um homem chamado Tespes, que ele adorava a arte do teatro grego, da tragédia, da comédia. Então, o que ele fazia? Ele precisava fazer esse drama todo longe do teatro, ele precisava levar esse teatro para a rua. Então ele criou esse carrinho, tá? Ele pensou em pôr na carrocinha, em vez de colocar num teatro, como vocês já ouviram falar, os teatros gregos, o teatro de Epidauro, na Grécia Antiga, ele resolveu colocar, o Tespes, né? Resolveu colocar o espetáculo de drama ou comédia em cima da carrocinha e ir apresentando para as pessoas, geralmente nas praças públicas, nas estradas, né? Então, o Tespes percorreu diversas cidades e estados da Grécia Antiga com as suas peças teatrais, certo? E então ele é conhecido como um dos primeiros dramaturgos, que são aquelas pessoas que fazem, que produzem teatro, tá bom? Então, vejam que essa história de fazer teatro não é uma coisa nova. Mas qual é a característica do teatro ou do carro de Tespes? Por que ele ficou famoso? Porque, na verdade, todas as peças eram encenadas, tá? Dentro de teatros. Podia ser um anfiteatro a céu aberto, como era o anfiteatro grego, mas poderia também ser um teatro fechado, onde as pessoas se reuniriam para ver as peças teatrais. O que nós temos aqui, pessoal, vocês vão ver essa foto aqui, é justamente uma ideia do mesmo carro de Tespes, adaptada muitos anos depois, perto de lá de 1500, de 1640, quando as pessoas não tinham mais o teatro, ou o Circo Máximo de Roma, ou o Coliseu de Roma, ou então lá na Grécia, o Teatro de Epidauro. As pessoas começaram a fazer essas peças teatrais e esses arranjos numa carrocinha, como é o carro de Tespes. Essa carrocinha ia passando pela cidade, eles iam ganhando dinheiro, fazendo o seu teatro ali. Então, esse tipo de teatro, tá, começou a se chamar commedia dell'arte. Em italiano é a comédia da arte, então commedia dell'arte. Surgiu na Itália e era conhecido, gente, como um espetáculo itinerante. O que é ser um espetáculo itinerante? O circo. O circo é um espetáculo itinerante. O circo arma sua lona, coloca o picadeiro, os artistas vão junto com o circo e ele muda, ele fica um tempo numa cidade, daí ele viaja para outra, fica na outra cidade, aluga o terreno, monta a sua lona, o seu picadeiro num outro lugar, e assim é que chama-se itinerante. Cada hora está num lugar. Ele segue o que a gente chama de itinerário. Então, por exemplo, eu vou fazer uma programação do circo. Então, olha, hoje eu comecei em Curitiba, aí eu vou continuar. Aí amanhã eu vou, em vez de ficar em Curitiba, eu vou trabalhar com o circo lá em Ponta Grossa, que é outra cidade, tá? Aí de Ponta Grossa eu quero ir para uma outra cidade um pouco mais longe. Aí eu vou lá para Arapoti, por exemplo, que é outra cidade.
De Arapoti, eu vou fazer a apresentação em Londrina. São cidades do Paraná. Então, esse é o itinerário. Primeiro eu vou aqui, depois eu vou aqui, aqui e aqui. Então, o itinerário ou um teatro itinerante é justamente esse. Eles vão fazendo espetáculos segundo um roteiro que eles vão seguindo a partir do ano que eles têm para trabalhar. Então, o que nós vemos nesta cena, por exemplo, tá? Provavelmente é um grupo itinerante, Comédia dell'arte, chama Truppe Comédia dell'arte, e eles estão encenando o espetáculo em cima de um carro de tespes. E o que acontece aqui? Ó? Vocês vão observar que a interação com o público é muito grande, porque não existe uma diferença muito grande entre o público e os artistas. Então, os artistas ficam próximos, muito próximos do público. E aí alguns pagavam, outros davam dinheiro para eles continuarem, não existia como você comprar um ingresso, sentar numa cadeira numerada, enfim. Então, esse é um carro de tespes mais interessante, tá? E aí os atores, ele é feito para as pessoas mais simples, que não poderiam pagar para ir a um teatro assistir essa peça teatral. E aí o carro de tespes foi ficando famoso, eles faziam esse tipo de arte, só que nós vamos conhecer algumas personagens interessantes da Comédia dell'arte, tá? Então nós temos aqui, por exemplo, 4 figuras muito conhecidas, tá? Da Comédia dell'arte. Essas figuras conversavam, trocavam diálogos entre si em cima do carro de tespes. O que nós temos aqui? Vejam que ele usa uma máscara, ele é conhecido pela Comédia dell'arte como dottore. Em italiano, dottore é doutor. Geralmente uma figura bem interessante, geralmente ele é econômico, é chamado de avarento, aquela pessoa que gosta de guardar dinheiro, que não gasta, ele é um avarento. Mas ele é geralmente alguém que atrapalha os romances das pessoas. Tá? Então, o que acontece? Entra uma personagem, aqui nesse caso, aqui nessa foto é a Colombina, tá? A Colombina, ela tá aqui e ela é uma pessoa que tem paixões, certo? E aí aparecem 2 outros personagens, esse aqui é o Pierrot, que é um palhacinho apaixonado geralmente pela Colombina, tá? Mas o amor dele não pode acontecer. O amor entre eles não pode acontecer porque o doutor está sempre atrapalhando. Ele quer arranjar outro tipo de marido para a Colombina. E aqui nós temos um palhaço muito engraçado, que foi a primeira figura de palhaço que aconteceu, que é o Arlequim. Esse Arlequim, ele tem uma figura engraçada porque ele geralmente é glutão, ele gosta de comer muito, ele é engraçado. Então aqui nós temos um palhaço triste e aqui nós temos um palhaço engraçado que é o Arlequim. Então vamos lembrar sempre dessas 4 figuras. Nós temos aqui o dottore, nós temos a Colombina, nós temos o Pierrot e nós temos o Arlequim. Por isso que a professora canta a musiquinha da marchinha de carnaval, porque esses 4 personagens sempre são apresentados nas festas de carnaval. Então nós temos aqui, né, esses 4, vocês têm no material de apoio uma figurinha de cada um que vocês podem recortar, e aí vocês vão ver que essas pessoas da Comédia dell'arte são sempre os personagens que vão aparecer nos teatros itinerantes, e a marchinha de carnaval é bem aquela que vocês já conhecem, né? Quanto riso, ó, quanta alegria, mais de 1000 palhaços no salão. Arlequim está chorando pelo amor da Colombina no meio da multidão. Eles usam para a música esses trechinhos das figuras tradicionais do carnaval. Então, lembrando que essas são personagens da Comédia dell'arte e eu quero muito que vocês agora, gente, façam um combinado com a professora, tá? Vamos lá, tá? Para a sessão agora você já sabe. Olha só, nesse trabalho aqui que nós propomos para vocês,
A professora não está pedindo para vocês marcarem tudo tá certo. A professora quer que vocês reflitam e pensem consigo mesmos aquelas coisas que vocês sabem e as coisas que vocês não sabem. Então aqui nós temos 3 cores, uma legenda. Nós temos o azul para aqueles conteúdos que a gente lembra com certeza. Dúvida, se eu não sei, eu sei mais ou menos, eu posso usar o amarelo ou o laranja. E o não sei, eu uso o lápis vermelho. O que nós vamos fazer? Tá? Nós temos assim, nós sabemos a diferença entre representação figurativa e representação abstrata? Então vamos lá. Sei o que é representação figurativa? É aquela representação bem parecida com a realidade. Então, se você lembra disso, pinta de azul. Se você não lembra, enfim, vermelho. Conceito de abstração, ou seja, o que é abstração? Tá? Então, são aquelas representações com formas, linhas, pontos que não representam a realidade, tá? Mas elas necessitam de uma interpretação de quem assiste essa arte, né? Conceito de desconstrução. Vamos lembrar lá daquele touro de Picasso. Ele pega uma figura de touro, ele vai colocando as formas geométricas e ele vai desconstruindo a imagem do touro com as formas geométricas. Então ele cria um outro touro. Então vamos lembrar. Nós conhecemos um disco de vinil? Vocês conhecem um disco de vinil? Então vamos pesquisar quem tem na família um disco de vinil. E o que foi o movimento das músicas de protesto? Para que servia uma música de protesto ou uma música que conta ou que está denunciando alguma injustiça social? Então vamos lá, lembrando dos Paralamas de Sucesso e do Geraldo Vandré. Aí muitos grupos musicais compõem músicas para protestar. O carro alegórico é um elemento importante em festas de carnaval. Ok? Conseguiram fazer a construção do seu carro alegórico? O que é samba enredo? O trio elétrico e a guitarra baiana foram criados por Dodô e Osmar. Lembrem disso. Thespis de Ática foi um criativo dramaturgo que inventou um mecanismo para levar o teatro para as ruas, para as pessoas pobres, né? Então, a comédia dell'arte era um espetáculo itinerante, ou seja, que corre vários lugares diversos apresentando as suas peças teatrais. Uma ideia que eu gostaria de dar para vocês é a seguinte: depois que vocês preencherem a avaliaçãozinha, ou seja, o agora você já sabe, vocês podem inclusive fotografar, né? Salvar essa resposta, e se vocês tiverem contato com a escola pelo WhatsApp, vocês mandam a foto dessa avaliação com seu nome. É muito legal. A escola, a professora vai ficar grata porque ela vai saber quais conteúdos ela tem que trabalhar um pouquinho mais com vocês ou não. Aquilo que a gente precisa revisar. Então, meus queridos, um grande e forte abraço e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.